Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. E hoje nós vamos falar de uma outra festa, a festa do Hanukkah. Esta festa não estava entre as previsões, as programações de Moisés, porque ela acontece por causa de um evento muito posterior a Moisés. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos nos aprofundarmos nas suas festas. A festa do Hanukkah é também conhecida como festa da dedicação ou rededicação. Também é conhecida como festa das luzes. O que aconteceu aqui, na verdade, foi o seguinte: quando a Grécia, o império constituído por Alexandre o Magno, domina a região, então ele estabelece alguns governantes de pedaço em pedaço, assim que Alexandre morre. Então, eles dividem todo o território conquistado por Alexandre o Grande entre os seus generais e aí, sucessivamente, entre aqueles que cuidavam dos interesses de cada um desses 4 grandes generais. Em verdade, o que acontece é que na região de Israel fica como governante, como pessoa soberana daquele local, uma pessoa de nome Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes, ele era absolutamente contra os judeus. Ele não gostava dos judeus, ele não gostava da cultura judaica, ele não gostava dos costumes, do jeito de ser dos judeus. Inclusive, ele acaba instituindo algumas coisas bastante sérias e abomináveis para os judeus. Então, por exemplo, ele manda instalar uma estátua de Zeus, que era o principal deus deles, né, dentro do templo. E ele manda sacrificar porcos no templo. Lembrem-se que porcos, suínos, são animais considerados impuros pela lei. E ele mandava, então, fazer isso. Quando começam a se fazer esses rituais sacrílegos, essas heresias, essas abominações e idolatrias, lembrem-se que o povo tinha acabado de passar por um cativeiro exatamente por conta da idolatria. Então eles se revoltam, eles não aceitam este tipo de coisa, muito especialmente dentro do templo sagrado dedicado a Deus. Então o que acontece é que alguns revoltosos eles reagem violentamente, entre eles os chamados macabeus, cujo nome Macabeu quer dizer martelo. Então eles faziam guerrilhas, eles estavam tentando reconquistar o domínio, principalmente em relação à cultura e em relação à espiritualidade, em relação à glorificação e aos sacrifícios de forma correta a Deus. Ou seja, eles queriam voltar àquilo que dizia a palavra de Deus. Em 167 a.C., eles conseguem conquistar a região de Jerusalém e especialmente o templo. E é exatamente neste momento que eles fazem uma purificação, uma santificação do lugar, afastando todas essas abominações e estas heresias que estavam sendo feitas no templo. Então, isso acontece numa data
adicional que é chamada de 25 de Kislev, portanto, a festa de consagração, Hanukkah. Por isso, a festa de Hanukkah. O que acontece neste momento é uma coisa interessante. Quando Judas Macabeu, que foi quem conseguiu fazer essa reconquista, quando ele vai até o templo e ele vai fazer esta purificação, ele só encontra azeite, porque o que se queimava, na verdade, ali para gerar iluminação, a lâmpada, né? O que se queimava era um azeite. E não era qualquer azeite, ele deveria ser elaborado de uma maneira ritual bastante complexa que Deus havia determinado. E quando ele vai fazer então essa rededicação, essa purificação, ele encontra azeite, mas ele vê que o azeite é suficiente para um dia. Quer dizer, a quantidade de azeite que tinha ali era bastante pequena, era para apenas um dia. Então, o que ele faz? Ele mesmo assim, ele utiliza aquele azeite e vai tentar encontrar mais azeite ritualmente puro, né? Quando ele acende aquela lâmpada com aquele azeite, qual é a surpresa? É que aquela lâmpada queima, ou seja, ela fica acesa, o azeite não dura um dia, ele dura 8 dias. Então, o que acontece é que as festas feitas em seguida têm este ritual. Acende-se a lâmpada, né? Por isso que ela é chamada também festa das luzes ou dedicação, Hanukkah, né? Eles acendem muitas luzes durante esses 8 dias. Então o ritual diz o seguinte: no primeiro dia você acende uma lâmpada, no segundo dia você acende 2, no terceiro 3, quarto 4 e assim sucessivamente, até que no 8º dia você acende as 8 lâmpadas. Estas lâmpadas eram colocadas em lugar visível da casa, muito provavelmente nas janelas, para que esta iluminação fosse vista por todas as pessoas. Tá? Então, é interessante porque aí à noite toda a cidade ficava iluminada, né? Exatamente por conta desta comemoração. Existe uma brincadeira, existe um brinquedo, na verdade, que eles também faziam uso, que era chamado de dreidel, que é um peão. Peão é uma brincadeira muito comum de infância, né? Cada lado do dreidel era desenhada uma letra. Então, num lado era desenhada a letra Num, no outro lado a letra Gimel, no outro a letra Re. E, por fim, no último lado, o peão tinha 4 lados, no último lado a letra Shin. O que isto significava? Olha que coisa linda. Significava então que cada uma destas letras significava uma inicial de uma palavra que formava uma frase. Nesgadol Hayasham, que significa, que traduzido quer dizer, um grande milagre aconteceu lá. Amém, amados. Bons estudos.